Se descobriu ontem que alguns repórteres, freelancers, que trabalham para a Associated Press, para a CNN e para as outras grandes veículos de comunicação do mundo inteiro, eram simpatizantes do Hamas. Bom, até aí, tudo bem. Se você for dentro da redação da Globo, você vai encontrar isso. Se você for na Folha, você vai encontrar. Se você for no Estadão, na CNN, qualquer lugar, você vai encontrar. Mas não é esse o ponto. O ponto é que, no dia 7 de outubro, naquele fatídico dia, certo? No fatídico dia de 7 de outubro, que o Hamas invadiu Israel e cometeu as barbaridades que cometeu, a imprensa estava do lado do Hamas naquele dia. Os repórteres sabiam de antemão que aquilo iria acontecer e foram junto com o Hamas. Você está entendendo a gravidade da coisa? Não é que depois que aconteceu a imprensa foi lá cobrir, não. A imprensa soube antes. E através desses seus representantes, que são amiguinhos de alguns dos elementos do Hamas. Olha que grau de absurdo é esse. Por que essa imprensa que soube antes não avisou o governo de Israel? Para ele poder se defender. Por que a imprensa, que de antemão sabia que isso iria acontecer, não tomou nenhuma providência? Por que deixou o barco correr? Por que deixou as barbaridades acontecerem? Esse é o ponto, certo? Porque a imprensa ir cobrir é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo vê quando tem um conflito, a imprensa vai lá e cobre. Agora, a imprensa está lá antes do conflito acontecer ou durante o conflito acontecendo, como foi o caso do ataque do dia 7 de outubro em Israel. Aí, meu irmão, tem um grau de doença e cumplicidade entre a imprensa e os terroristas. Não sou eu que estou dizendo, isso não saiu da minha cabeça. Eu não teria a capacidade de criar um roteiro tão nonsense, né? Tão surreal quanto esse. A imprensa, sabendo o que vai acontecer, acompanha os terroristas, ok? E não avisa ao governo de Israel. Vamos lá. Vamos para as notícias. Repórteres do querido Leandro Ruschel. Repórteres freelancers. Freelancer é aquele que não é contratado pela empresa, mas trabalha vendendo material, né? Ele acha que a empresa vai gostar daquele material, ele vai lá, faz a cobertura e vende para a mídia. Então, se ele foi lá, gravou essa parada porque achou que a imprensa iria comprar, é porque, evidentemente, que ele sabe que os seus clientes teriam interesse em adquirir aquele material. Isso é óbvio. É money, certo? Mas vamos nessa. Repórteres freelancers da Associated Press, conhecida como AP, Reuters e CNN participaram dos atentados terroristas do dia 7, segundo imagens e vídeos divulgados por autoridades israelenses. Não é que eles foram depois. Eles são cúmplices. Eles participaram da barbárie, foram cobrir a barbárie, sabiam exatamente do que iria acontecer. E foram lá fazer esse serviço porco e sujo. Bom, Associated Press, CNN e Reuters. Bom, antes de continuar aí a matéria, lendo para vocês, teve um sujeito da Reuters, né,
que por acaso tem o mesmo nome meu, o tal do fotógrafo Adriano, que estava lá dentro do Palácio do Planalto, fazendo fotografias, pedindo para as pessoas posarem no melhor ângulo da foto dele, da destruição da baderna lá do dia 8 de janeiro. Trabalha para quem? Para a Reuters. E a Reuters agora está com um sujeito que participou dos atentados lá em Israel. Me leva a crer que é um modus operandi da empresa, que a empresa trabalha assim, trabalha com esse tipo de vagabundo. Porque um sujeito que, como é o nome? É cúmplice de uma barbaridade dessa em Israel, esse cara tem que ser julgado como um terrorista comum e não como um jornalista. Porque ele sabia de tudo de antemão, poderia ter ajudado, não só não ajudou, como foi lá gravar, filmar e ajudar a máquina de propaganda do Hamas. Mas vamos continuar. É inacreditável, meu irmão. Olha só. Um dos repórteres pode ser visto com uma granada na mão na garupa da moto de um terrorista. Repórter com granada na mão. Belo repórter esse, hein? Que a Reuters, a CNN e a Associated Press contratam. Para piorar, funcionários da agência da ONU para refugiados palestinos comemoraram o ataque terrorista do 7 de outubro em posts nas redes sociais, revelou a ONG United Nations Watch. Abaixo, um jornalista da Associated Press sendo beijado por líder terrorista Hamas. É a capa da nossa live, mas eu vou trazer aqui para vocês verem. Já vou agradecer aí, viu, Nádia? Já vou te agradecer, senão eu perco o raciocínio aqui. Aí, ó. Olha que beleza. O repórter da Associated Press, uma das maiores e mais importantes mídias do mundo inteiro, tá aí, ó, tomando um beijinho de um terrorista do Hamas. Aqui, ó. Aqui ele está dizendo que nas horas seguintes eles vão poder expor o material que ainda está chegando em respeito aos jornalistas freelancer que trabalharam em Gaza, né, especificamente esse Hassan Eslaiah, que trabalhou para a CNN e para a Associated Press. Aí aqui ele diz assim, aqui uma foto com o líder do Hamas e um dos cabeças do massacre do dia 7 de outubro. Esse cara aqui é o repórter, e esse daqui que está beijando o repórter é um dos cabeças do massacre. Uma das pessoas que planejaram o massacre. Certo? Então, olha o grau de conluio entre imprensa vagabunda, podre, vendida, medíocre e terroristas do Hamas. Não sou eu que estou dizendo. É o que está sendo ventilado aí pela mídia. A few moments later. Israel acusa jornalistas da CNN, Associated Press, cada hora a lista aumenta mais, Reuters e New York Times de terem acompanhado Hamas nos massacres de 7 de outubro.
governo de Jerusalém, pediu esclarecimento às organizações de mídia. As duas agências de notícias já negaram qualquer conhecimento prévio do ataque. É claro. Vocês acham que eles iriam dizer que sabiam de tudo? Jamais isso aconteceria. Eles, a mídia podre, jamais iria dizer que sabia de tudo antecipadamente. Mas é curioso, né? Que todas essas mídias tenham trabalhado com freelancers justamente que estavam lá no dia 7 de janeiro, de outubro. Olha a fotinha aqui, ó. Olha a fotinha aí, ó. Certo? Esse cara aqui, ó. Primeiro você está vendo aqui 2 repórteres. 2, ou pelo menos pseudo-repórter. Esse aqui com a câmera, tentando tirar uma foto mais do alto, né? E o outro aqui, com todo o aparato de imprensa internacional. E estão dizendo que esse sujeito aqui, ó, que está tentando esconder o rosto... Você tá vendo? Por que ele estaria tentando esconder o rosto? Né? Se ele não tivesse nada a temer, ele não estaria aí escondendo o rosto dele. Porém, nitidamente aqui ele está tentando esconder o rosto, e esse cara aqui é acusado de ser um dos jornalistas. Um dos jornalistas. Certo? Então, o conluio foi descoberto. Resta saber agora se as empresas de mídia de fato sabiam e contrataram justamente por isso, para ter o furo de reportagem, para ter as melhores imagens do massacre, ou se as empresas de fato não sabiam de nada. É muito fácil, né? As empresas dizerem, não sabia de nada. Porra, antes de você contratar as pessoas, você não investiga, não. Você sai contratando qualquer maluco que você encontrar pela frente. Deveria, no mínimo, ter tido a consciência de pesquisar. Pô, estou contratando esse cara aqui. Como é o nome dele? Hassan Eslaiah. Estou contratando o repórter Hassan Eslaiah lá para cobrir o conflito. Deixa eu dar uma olhada para ver quem é o cara, né? É o mínimo que se espera de uma CNN, de um New York Times, de uma Associated Press, de uma Reuters. É o mínimo que a gente espera deles. É que os colaboradores dele sejam gente decente, sejam gente de bem, sejam gente que, pelo menos, não apoie o terrorismo e o massacre. No mínimo, a gente esperava isso deles. Mas, muitas vezes, esperar isso dessa grande imprensa, que foi tomada por um ódio doentio com tudo que diz respeito aos judeus e a Israel, é esperar demais. É esperar demais. A gente sabe como pensa a mídia esquerdista no mundo inteiro. Você tira pela nossa mídia. Olha a cobertura da mídia brasileira sobre esse conflito. Sempre com viés negativo para Israel, sempre com viés positivo para os algozes de Israel. Sempre, 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 sempre. Então, por aí você já vê que isso pode ser replicado a nível mundial. Certo? Tanto é que Israel descobriu que os caras estavam lá com o Hamas no momento da barbárie. Bom, acho, é apenas a minha opinião, acho que eles devem ser responsabilizados igualzinho ou pior do que os terroristas. Porque de um terrorista você não espera nada, a não ser que ele faça o seu trabalho, que vocês já sabem quais foram os trabalhos deles. Mas de um repórter,
que sabia o que iria acontecer e não avisou ao Estado de Israel, não avisou ao governo de Tel Aviv, não avisou a ninguém, sabendo tudo o que iria acontecer? Bom, não sou advogado, não sou especialista, mas me parece ser um crime de guerra. E tem que ser julgado como se fosse um crime de guerra. Esses caras são tão sujos ou mais sujos do que os próprios vermes do Hamas. Porque os caras do Hamas são bitolados e ideologizados desde criancinha. E supõe-se que um repórter da Reuters, CNN, New York Times, Associated Press, supõe-se que esses caras, supõe-se, deveriam ser isentos, né? Um repórter, um jornalista tem que ser isento. Ainda mais quando ele vai cobrir uma guerra. Ele vai tomar partido de um dos lados? Ele vai reportar o que ele está vendo. Deveria ser assim, mas não é. Tudo está indicando que não é. E outra, nas próximas horas, nos próximos dias, nós teremos muito mais informações sobre esses caras, sobre esses falsos repórteres freelancers, que, na verdade, a gente pode concluir que eles são uma espécie de divulgadores, de garotos propagandas, de jornalismo que faz a publicidade a favor do Hamas. É óbvio. Isso é uma conclusão óbvia e ululante. Eles estão fazendo o que eles estão fazendo, as imagens que eles conseguiram documentar, gravar, filmar, fotografar, vão servir ou já serviram de publicidade e propaganda para o grupo terrorista. Porque a diferença desses caras hoje, que odeiam os judeus, para os alemães na Segunda Guerra Mundial, é que os alemães, às vezes, até gravavam as atrocidades que cometiam lá nos campos de concentração, mas não divulgavam. E o Hamas não. O Hamas não só grava, como faz questão de mandar para os parentes das vítimas o que gravou, as atrocidades que cometeram, e também colocar nas suas redes sociais. E a gente deve se perguntar o seguinte: onde é que está o Mark Zuckerberg, o dono de Facebook, de Instagram? Esses caras continuam tendo páginas lá. Se você entrar no Instagram, tem a página do Hezbollah, tem a página do Hamas. Agora, vá Didi botar uma bobagem que eu passo um mês bloqueado no Instagram. Que aí a minha conta vai ser suspensa. Mas esses caras podem. O Nicolás Maduro tem página na internet. O presidente de Cuba tem página na internet. O ditador da Nicarágua tem página na internet. Agora, vá eu e você postar alguma coisa que é verdade sobre o Dilma, por exemplo, sobre as caixinhas mágicas, por exemplo. Nós vamos ser excluídos da comunidade, né? Vamos ser tirados do convívio social eletrônico e ainda capaz de quererem processar a gente, dizendo que a gente está difundindo fake news. Agora, essa galera pode. Essa galera pode fazer o que quiser, que não dá nada para eles. É um absurdo. Então, Israel está investigando, já deu nome aos bois, já disse quais foram os veículos de comunicação. Alguns deles já se apressaram a dizer: olha, não tenho nada a ver com isso não, viu? Eu não sabia.
É fácil, né? Depois que a bomba estoura, você dizer que não sabia de nada, que as coisas aconteceram sem o seu conhecimento. Aí é muito fácil. Aí é muito fácil. Mas a verdade é que eles sabiam sim, muito provavelmente sabiam, porque você não vai contratar ninguém por contratar. Principalmente uma CNN da vida, um New York Times, esses grandes conglomerados de mídia, eles sabem com que eles estão lidando. Não é à toa que os caras são contratados, não. São contratados porque tem o viés ideológico de quem está contratando eles. Você acha que a CNN vai contratar alguém de direita? Você acha que o New York Times vai contratar um repórter de direita, conservador, cristão, apoiador de Donald Trump? Não vai. Não vai. Eles contratam através da ideologia deles. Certo? Então, infelizmente, isso é uma realidade. Eu espero que esses caras, esses pseudo-jornalistas, porque isso não é jornalista, galera. Na boa. Isso não é jornalista. O cara que sabe de antemão que vai acontecer uma catástrofe, que vai acontecer uma bizarrice gigantesca e não toma providência, esse cara não é jornalista. Ele faz parte da mesma gangue que quer perpetrar essa barbaridade. Ele é cúmplice. E como cúmplice tem e deverá ser tratado pelo Estado de Israel. Eu te digo mais. Se esses caras caírem na mão de Israel, eles não vão ser perdoados, não. Ninguém vai ser tratado como repórter ou jornalista, não, porque jornalista não é filmado com granada na mão, jornalista não está lá na hora do acontecimento. Pode até ser uma coincidência de um jornalista que está lá na hora que acontece, mas não é esse o caso. Eles foram levados para lá pelos terroristas, então eles sabiam de tudo que iria acontecer. Certo? Enfim, é isso mesmo, é muita maldade.